tarde, a paz do Senhor. Hoje nós vamos continuar com a história de José. E eu tenho uma caixa que vai representar a vida dele, tá? E tudo que eu tirar de dentro dessa caixa vai ser um pedacinho da história. Essa aqui é a caixa e ela está aqui do meu lado. E tudo que eu tirar dela vai ser representando a vida de José. Crianças, vamos tirar o primeiro item da caixa, tá? Isso aqui, esse vermelho, nos faz lembrar de sangue. Isso. Os irmãos de José venderam ele para os mercadores. Sabe por quê? Porque os irmãos tinham ciúme de José. Porque José contavam tudo que eles faziam de errado para o seu pai Jacó. Então eles tinham ciúme e vendeu ele para os mercadores. E eles passaram sangue na túnica de José, para falar para o pai deles que José tinha sido comido por um animal selvagem. Olha só a mentira que eles inventaram, tá vendo? Vamos para o nosso próximo item para falar da vida de José, tá? Muitos anos se passaram depois que eles venderam José para os mercadores. E os mercadores levaram ele para um lugar. Olha só, aqui na minha Bíblia tem um mapa. E nesse mapa está aqui para onde José foi levado. Eu vou chegar bem pertinho para você ver, tá bom? Ó, ele foi levado para o Egito. E olha só onde ele morava, em Canaã. Tá vendo? Eles venderam José aqui em Canaã. E os mercadores venderam ele aqui no Egito, tá bom? É aqui onde José estava. Ele estava muito longe de casa. E o que aconteceu com José lá no Egito? Vamos ver? Ele foi acusado de uma mentira que uma mulher, que era a mulher de Potifar, inventou sobre ele. E ainda foi esquecido pelo copeiro quando voltou para o palácio. Um dia, Faraó teve um sonho. E quem será que interpretou esse sonho? Foi José. José foi chamado lá no palácio. E Faraó quis que ele interpretasse o sonho. José então interpretou esse sonho. E Faraó colocou um anel no dedo dele, dizendo que ele seria o homem mais importante depois de Faraó, guardando todos os mantimentos que eram colhidos, e ainda deu para todos os habitantes do Egito, para todos os egípcios, e ainda deu para vender para outros países, para os outros habitantes que também sofriam com a seca. Imagina isso, você passar por um período de seca e não ter um alimento, né? E Faraó colocou José como governador. E José foi um homem obediente a Deus. Então Deus estava com ele o tempo todo. Tá vendo o tanto que é importante a gente ter um coração bom, um coração agradável ao Senhor? E a seca aconteceu também em muitos lugares, inclusive em Canaã, onde José morava com a sua família. E quando José estava coordenando lá as vendas dos mantimentos, José teve uma surpresa. Adivinha quem apareceu lá no Egito? Os seus irmãos. Agora eu vou tirar outra coisa da caixa que vai representar os irmãos de José, tá bom? Olha aqui. Isso aqui tem 12 ovos, não é certo? Isso aqui é uma cartela com 12 ovos. E José era um desses 12. E esses 11 aqui são os irmãos de José, tá? Isso representa os irmãos de José e José também, porque eles eram 12 filhos. Quando eles estavam na fila para poder comprar os mantimentos, José os reconheceu, mas os seus irmãos não reconheceram a José. José teve uma reação,
ele ficou todo emocionado. Então ele saiu da presença dos irmãos e foi chorar, porque ele estava muito feliz. José começou a conversar com eles e começou a fazer perguntas para saber como estava a vida deles. E ele percebeu que os seus irmãos ainda estavam lembrando do mal que ele tinha feito a José, mas eles não reconheceram ele, lembra? Mas José, nesse momento, ele saiu porque ele estava emocionado, porque viu que os seus irmãos estavam arrependidos. Quando os irmãos trouxeram Benjamim, José ainda estava muito emocionado. E ele respondeu assim: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam. José estava muito emocionado, muito. José tinha todas as chances, todos os motivos para poder fazer vingança, mas ele não quis fazer isso. Ele tinha um coração muito bom, muito feliz, muito agradável a Deus. Mas José teve uma atitude muito importante. Ele resolveu perdoar. Ele perdoou porque sabia que Deus estava no controle de tudo. E quando nós deixamos Deus no controle das nossas vidas, Deus faz o melhor para nós. Por isso nós precisamos aprender a perdoar aqueles que nos fizeram mal, aqueles que nos falaram alguma coisa, que inventou histórias ruins de nós, aqueles que às vezes nos xingam, que nos bate por algum motivo, né? Nós temos que saber perdoar, tá? E ter um coração grato ao Senhor, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, Ele que está no controle de tudo. E você também pode resolver perdoar, porque isso é uma atitude agradável ao Senhor. E quando eles se perdoaram, se abraçaram, depois de algum tempo, eles foram morar lá no Egito. Tá vendo tanto que é importante? Eles tinham uma família de volta. José recuperou sua família, porque a sua atitude foi de perdão, foi de amor aos seus irmãos. Tá vendo? Agora eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, tá? O que José tinha? Sua família perto. E essa aqui é a minha família, tá vendo? Ó, está pregadinha aqui na minha Bíblia, ó. Essa é a minha família. Minha família é pequenininha, mas a de José era grandona, lembra? Porque ele tinha quantos irmãos? Ó, 12 irmãos, tá vendo? E ainda tinha o seu pai, que era Jacó, né? Tá vendo, crianças? Hoje a nossa história fala de perdão. E perdoar é uma decisão. Nós precisamos perdoar aqueles que nos fazem mal todos os dias, porque sempre acontece alguma coisa que às vezes nos deixa chateado, né? Então nós precisamos perdoar, tá bom? Ó, tchau, fiquem com Deus. Sábado a tia Patrícia vai ligar para vocês e eu gostaria que todos vocês participassem da nossa aula sábado, que eu quero fazer umas perguntas e saber como vocês estão, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau, e aguardo vocês no sábado, hein?